só é possível negar a si mesmo se você encontra algo maior, se você encontra Jesus. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. No escrito de Paulo, eu vejo uma mensagem sendo passada. Jesus nos convida a algo que antes que termos que praticar, Ele praticou como exemplo. O negar a si mesmo é uma coisa que antes de eu e você termos que fazer, Jesus já fez. Ele abriu mão do seu trono de glória, tomou a forma humana, Ele pagou o preço por mim e por você. Deus não pede nada ao Júnior, Deus não pede nada a você, Deus não pede nada à sua igreja que antes Ele não tenha feito. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Eu queria que você ficasse de pé e levantasse as suas mãos aos céus e dissesse uma palavra de gratidão a Deus nessa hora. Diga ao Senhor o quanto você o ama. Diga ao Senhor o que você deseja de sua presença. Diga: eu preciso de ti. Se posicione diante do Senhor agora. Reconheça a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o poder do Espírito Santo. Clame pela presença do Espírito Santo nesse lugar. Diga: Senhor, marca a minha vida hoje. Eu não quero uma experiência com base na religiosidade. Eu não quero o que a religião pode promover. Eu quero uma experiência verdadeira contigo. Eu não quero me encontrar com Cristo que está no crucifixo. Eu quero me encontrar com Cristo ressurreto. Eu quero me encontrar com o Senhor, tão somente com o Senhor. Eu quero ser hoje tocado, restaurado, marcado. Eu quero ser curado por Tua presença, Espírito Santo. Vem sobre esse lugar, vem sobre a nossa vida. Esse é o nosso clamor nesta noite, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Aleluia. Abra a sua Bíblia. Eu quero, assim como você está, eu quero falar nesta noite sobre um estilo de vida sobrenatural. O estilo de vida que Deus tem para você é sobrenatural. Diga: o estilo de vida que Deus tem para mim é sobrenatural. Você sabe, falei pela manhã, eu vou repetir. Existe o que é do campo anormal, é onde as anormalidades acontecem. O anormal é aquilo que Satanás e seus demônios podem fazer, podem produzir. É no campo do anormal. Existe o que é de ordem natural, o campo da naturalidade. Aqui é o campo do homem, é onde o homem trafega, o homem opera. Mas existe o campo, o nível do sobrenatural. Aqui não tem demônio, não tem Satanás, não. No campo do sobrenatural, a atuação é de Deus. É Deus que governa, é Deus que faz, é Deus que age. E Deus quer te levar para um nível sobrenatural. Diga: eu vou viver uma vida sobrenatural. Eu quero caminhar com você nesse discipulado sobrenatural, porque se você é um discípulo, você terá uma vida que vale a pena ser vivida. Que a maior tragédia para uma pessoa é chegar no final de sua história e pensar: tá, e aí, como foi? Fazendo as contas, até que valeu a pena. Não, você não vai chegar no final da sua trajetória nessa terra e pensar: até que valeu a pena. Você vai chegar no final da sua trajetória nessa terra e você vai dizer: valeu a pena. Lembra da canção? Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eita Deus, Senhor, valeu a pena. Vai ser assim. Você vai chegar no final da sua trajetória com as mãos erguidas dizendo: valeu a pena cada segundo com Cristo. Diga amém.
E eu quero ler a palavra de Deus que está em Lucas 9, 23 a 25. Está no telão? Está aqui, ó. Diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo? Eu gosto ainda da versão que diz: do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Esta é a palavra do Senhor. Assente-se por gentileza. Eu gosto do jeito que Lucas escreve o Evangelho de Cristo. Lucas, ele é muito pontual, é cronológico, e você vai perceber que no capítulo 9 Jesus dá instruções aos seus discípulos. Ele dá instrução aos 12. Também no capítulo 9 você vai ver acontecendo a primeira multiplicação de pães e peixes. Acontece ali. O tempo passa, o povo está com fome, e nós conhecemos a história. Acontece um milagre e todo mundo é alimentado. Também no capítulo 9, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? O que eles dizem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. E aí Jesus pergunta: mas vocês, vem cá, quem vocês dizem que eu sou? E aí, você conhece a história. Pedro, ele olha para Jesus e diz: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertiu, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. E ele fala, ele prediz a sua própria morte, dizendo: quer saber de uma coisa? O Filho do Homem, ele vai sofrer muitas coisas, vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas. Ele vai ser morto, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus dá bem certinho o que haveria de acontecer. E depois disso, Jesus fala as palavras que nós lemos. Quer saber? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E eu começo esta mensagem dizendo a você que sem Cristo a vida é sem sentido. Sem Cristo a vida é sem sentido. Não tem sentido viver. Não tem. Aliás, há um episódio que Jesus pergunta aos discípulos depois que a multidão vai embora: e vocês não vão embora não? Vocês vão permanecer? E a resposta é: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não há saída, não há escape, não há plenitude de vida, não há sentido para viver, se não for na pessoa de Cristo. Escute, o homem não pode salvar a si mesmo, e é a incapacidade do homem em salvar-se a plataforma para que a graça de Deus se manifeste. Existe a inabilidade do homem, ele não pode ser salvo. Ele precisa de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. O versículo 24 que nós lemos nos mostra esta realidade espiritual. O homem por si mesmo jamais pode alcançar a salvação.
Quer dizer, não tem outro caminho a não ser através de uma entrega, de uma rendição a Cristo. A salvação não vem para quem acha que merece. A salvação vem para quem reconhece que precisa. A graça é para quem se acha pequeno demais diante da grandeza de Deus. A religião engana muita gente. Escute o que eu vou dizer. Eu falei pela manhã, tenho que repetir. Eu faço muito a dieta da compensação. Por exemplo, eu passei 15 dias, alguns desses dias, com o meu irmão lá na Itália. Preguei em vários lugares e todo lugar que eu ia, o pastor dizia: vou te levar para comer a melhor massa italiana. Aleluia! Eu tenho massa italiana de Ravenna aqui, de Verona aqui, de Milão aqui e de não sei de onde aqui. Eu passei 15 dias comendo. Quando eu cheguei sexta-feira, no sábado pela manhã, eu coloquei uma bermuda, um tênis e saí, a correr. Postei. Um dos nossos pastores, não vou dizer o nome, é o Caio Bandeira. Ele falou para mim: pastor Júnior, não te entendo. Tu passa 15 dias enchendo a pança e quando chega, quer pagar a conta. É a dieta da compensação. Quer dizer, se eu comi muito, agora não como nada, para compensar, para ver se eu consigo equilibrar o peso. E aí o efeito sanfona vem. Misericórdia. Tem muita gente que faz uma coisa semelhante em relação à vida, porque aprendeu com base na religiosidade, que é assim que funciona. Então ele diz assim: como eu fiz muita coisa errada, agora eu vou fazer muitas coisas boas para compensar as erradas que eu já pratiquei. Então ele tenta alcançar a salvação pelo mérito de fazer, e não é possível, não tem como. Engano seu. Pequei muito, eu errei com muita gente, agora vou acertar com as outras. É a compensação. Que erro! Eu sempre digo, vou repetir: você não faz boas obras para ser salvo, você faz boas obras porque foi salvo. É diferente. Eu faço porque eu quero compartilhar com os outros o que recebi de Cristo. Eu quero que através daquilo que eu faço, outros conheçam a Jesus. E não é para merecer a salvação. Diga amém. Aliás, Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, não vem de vós, não vem de vós. É dom de Deus, não vem de obras, não vem de obras, não é de boas obras, para que ninguém se glorie. É simples. É aqui o X da questão. Você só pode ser salvo porque Jesus morreu na cruz em teu lugar. Pastor, pensei que a pregação seria de uma bênção. Você já é abençoado, nem sabe. Deus está cuidando de você e você nem sabe. Deus está te prosperando e você nem sabe. Você é filhinho querido de papai e nem sabe. Para com isso. Isso aqui é a maior bênção para a sua vida, é essa. Diga amém. O texto que nós lemos começa dizendo: se alguém quer vir após mim. Veja, não é uma convocação, não é uma questão arbitrária, não é uma palavra de exigência. Jesus é que diz essas palavras. Ele não está empurrando nada goela abaixo. É um convite. É um convite. Escute, você não é obrigado a seguir, mas se quiser seguir, tem um jeito certo, tem uma maneira. É um convite simples
porém que requer um posicionamento a uma realidade. É condicional, se, não é obrigatório, é condicional. Quer seguir? Quero, então tem um jeito, tem condições. E começa com uma simples questão: se alguém quer vir após mim, isso significa dizer que não é você que vai na frente, mas é Cristo que vai na frente. Não é você que toma a dianteira, é Cristo que toma a dianteira. O primeiro lugar não é seu, o primeiro lugar é de Deus. A gente canta, mas nem coloca na mente o que o hino quer dizer. Nós cantamos achamos bonito. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os seus anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ai, que música linda, é maravilhosa. Mas o começo do hino faz toda a diferença. Deus vai na frente. Se Deus vai na frente, você tem garantias do lugar onde vai chegar. Se você vai na frente, aliás, toda vez que você toma uma decisão sem fazer uma oração, tem que fazer uma oração para arrumar a decisão que você tomou. Por que eu falei isso? Mas é verdade. A direção da sua vida precisa ser de Deus. É Jesus em primeiro lugar, é Jesus na frente, é Jesus no centro, é Jesus governando a sua vida. Depois é eu e você. Primeiro é Jesus, depois é eu e você. Primeiro é Jesus, depois é eu e você. Diga amém. Eu anotei aqui algumas verdades. A primeira delas é: você tem que morrer para viver. O que, pastor? Você tem que morrer para viver. O texto diz: e se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou a si mesmo se negue. Ora, ninguém gosta de uma colocação assim. Negar a si mesmo, que pesado. Negar a si mesmo é negar o seu próprio eu, o seu ego. O ego é o trono que precisa ser derrubado para que Cristo reine. O seu eu tem que cair para Deus aparecer. Negar o eu é fazer silêncio no seu ser interior, a ponto de começar com sensibilidade a ouvir a voz de Deus. Tem muita gente querendo vencer o mundo, querendo vencer o que está fora, mas escute: quem vence a si mesmo pode vencer o mundo. Quem não vence a si mesmo não pode vencer o mundo. Você não pode ter vitória fora de você que não teve antes dentro de você. Negar a si mesmo é negar os próprios desejos, é negar os prazeres, é negar uma vida de pecado, é negar os vícios, é abandonar as práticas que te afastam de Deus. Negar a si mesmo é uma necessidade para quem decidiu servir a Jesus. E é claro, só é possível negar a si mesmo se você encontra algo maior, se você encontra Jesus. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe o que eu acho lindo no escrito de Paulo? É que eu vejo uma mensagem sendo passada. Jesus nos convida
há algo que antes de termos que praticar, Ele praticou como exemplo. O negar a si mesmo é uma coisa que antes de eu e você termos que fazer, Jesus já fez. Ele fez. Ele abriu mão do seu trono de glória. Ele deixou o seu resplendor. Ele tomou a forma humana. Ele pagou o preço por mim e por você. Aliás, até quando ele está orando no Getsêmani, um momento complicado, conturbado, lá em Lucas 22:42, a gente lê: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus abriu mão de si. Deus não pede nada ao Júnior, Deus não pede nada a você, Deus não pede nada à sua igreja que antes Ele não tenha feito. Diga amém. Então entenda, não há espaço suficiente para o seu eu e Deus no seu coração. Não tem. Se o seu eu reina, Deus não reina. Mas se Deus reina em você, o seu eu é transformado. O seu eu é o quê? Transformado. Se Deus reina em você, o seu eu é transformado. Quando eu nego a mim mesmo, eu abro espaço para que o Espírito Santo comece a agir na minha vida. Pastor, me dá um exemplo de eu negar a mim mesmo, pastor. Por favor, dá um exemplo. Não sei, mas talvez alguém aqui tenha que ligar para a sua amante nesta semana e dizer para a amante: olha, acabou tudo entre nós, porque esse não é o estilo de vida que eu quero viver. Eu quero viver uma vida de compromisso com Deus. Talvez alguém nesta semana vai pegar a carteira de cigarro, se é que não tem aqui com ele, e jogar no chão, pisar em cima e dizer: eu nunca mais vou me submeter ao cigarro, a esse vício. Talvez o negar-se a si mesmo para alguém aqui hoje é dizer: nunca mais eu vou colocar bebida alcoólica na minha boca, nunca mais. Talvez o negar-se a si mesmo seja você dizer: eu não vou ser mais um zoeira desse, que vou para a balada. Aliás, já está errado ir, mas vou para a balada e vou pegando tudo que posso. Talvez o negar-se a si mesmo seja justamente você se posicionar e dizer não para uma vida de imoralidade. Que isso, pastor? Só se vive uma vez. Só uma vez. O senhor não sabe o que está falando. Só se vive uma vez, pastor. Só vai para o inferno uma vez. Então, escute. Negue as suas vontades. Não se sujeite mais a esse tipo de conduta. Em segundo lugar, escolher a cruz é escolher o propósito. Escolher a cruz é escolher o propósito. Diga: escolher a cruz é escolher o propósito. Escute, a cruz para o mundo é sinônimo de vergonha, mas a cruz para a igreja de Cristo é sinônimo de triunfo, de vitória, porque a cruz para nós é onde Jesus pagou o preço para nos resgatar para Deus. Diga amém. Escute o que eu vou dizer a você. Você pode ter conforto e não ter propósito. Você pode ter
conforto, e por causa do conforto, o conforto é tão bom que às vezes traz um tipo de um sentidinho de vida, um propósitozinho de vida. Você acha que está legal, mas é fake esse propósito, esse sentido de vida é fake, porque quando a luz apaga, quando você se vê sozinho, você se sente perdido, é fake, é mentira. Você pode ter conforto e não ter propósito, mas se você tiver propósito, você vai ter conforto. Se você tiver propósito, você vai ter conforto. Se você tiver propósito, você vai ter conforto. Às vezes, esse conforto é em meio à guerra. Às vezes, esse conforto é em meio a lutas. Às vezes, esse conforto é em meio a tragédias que estão acontecendo ao seu redor. Mas deixe-me dizer a você, eu prefiro estar com Jesus no barco, no meio de uma tempestade, do que estar num barco sem Jesus, num mar em calmaria. Porque sem Jesus eu não sei para onde estou indo, mas com Jesus eu sei qual é o meu destino. Então eu prefiro a cruz, eu prefiro o propósito, porque eu sei que o segredo de estar confortável não é o ambiente, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. É porque o crente é estranho, irmão, crente é estranho. Crente adora chorando, chora porque tem problema, adora porque tem esperança. Já viu o crente rindo e chorando? Fez botox? Não. Fez fio russo, aquele que puxa? Sim, não. Porque é que ele sorri, ele canta e ele chora. Ele chora porque tem luta, porque tem problema. Ele chora de emoção, mas ele sorri, ele canta porque ele crê. Amanhã vai ser melhor, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. É isso. É isso que nos move. O texto diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia. Ai, Jesus! Tomar a cruz é tomar a responsabilidade. Agora sou de Cristo, e o inferno inteiro, com os seus demônios e seus agentes, vão se levantar contra você. É assumir a responsabilidade. E você sabe que toda responsabilidade traz consigo o quê? Risco. Eu gosto daquela história que aconteceu num dos países islâmicos. Um moço se converte e ele decide ficar quieto enquanto está na casa de seu pai até concluir os estudos, porque depois ele sabe para onde vai para uma outra nação. Então ele fica quieto. Ele faz de conta que está orando na religião islâmica, mas ele não está orando de verdade. Dentro do quarto ele está lendo a Bíblia, dentro do quarto ele está orando ao Senhor, dentro do quarto ele está adorando a Deus, ele está desenvolvendo a sua atividade com Cristo. E aí o tempo passam-se alguns anos, e aí ele chega para o pai e diz: pai, agora está na hora de eu ir embora. Eu queria comunicar ao Senhor que eu estou indo embora para uma outra nação, mas eu tenho que falar uma coisa para a família. Reuniu todo mundo e o pai disse: pode contar, filho. Pai, é o seguinte, faz uns anos, e contou o ano que era, eu entreguei a minha vida a Jesus. Jesus agora é o meu Senhor, e eu não queria ir contra a sua autoridade. Eu tentei ser amável, eu tentei ser sensato e não dizer para o Senhor, para não lhe expor aqui em meio à cidade, em meio ao vilarejo. E eu vim agora dizer para o Senhor que agora eu sou um cristão. Aí o pai olhou para ele: não, a gente já sabia, filho. Já, pai, já sabia. Inclusive o pai vai te dizer uma coisa: seja esse cristão mesmo de verdade aí, tá? Aí ele falou: mas por quê? Porque desde o dia que você se converteu, que a gente descobriu, a tua mãe coloca veneno na tua comida todos os dias e você não morreu. Tomar a sua cruz é assumir as responsabilidades, e toda responsabilidade tem risco.
Vai ter gente que vai se levantar contra você, porque você decidiu seguir a Cristo. E daí? Tome a sua cruz. Por quê, pastor? Quem toma a sua cruz caminha com o poder do Espírito Santo. A cruz não é o fim, a cruz é o começo de um caminho para o sobrenatural. Sem cruz não há fogo, sem cruz não há glória, sem cruz não há ressurreição, sem cruz não há milagre, sem cruz não há salvação. A gente olha para a crucificação de Cristo, e quando Cristo está indo em direção ao lugar onde ele haveria de ser crucificado, a gente vê um momento histórico acontecendo. Simão, o sirineu, ele ajuda Jesus a carregar a cruz. Jesus estava indo para cumprir a condenação de morte que havia recebido, e em meio ao seu sofrimento, Simão, o sirineu, é constrangido para ajudar Jesus a carregar a cruz. Lucas 23 e 26 diz: e como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Eu acho interessante os detalhes. Simão, o sirineu, não foi à frente de Jesus. Simão, o sirineu, foi após Jesus. Se alguém quiser vir após mim, o primeiro lugar sempre será de Cristo. Aquela cruz era a cruz de Cristo. Eu e você temos uma cruz para carregar. Às vezes nós vamos ter que carregar a cruz de alguém. Lá em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo disse: estou crucificado com Cristo. E cruz representa entrega. Cruz representa entrega, mas também significa transformação. A cruz significa transformação. Quando o seu eu é crucificado, é no seu eu crucificado que Cristo começa a aparecer. O seu eu é crucificado e Cristo começa a aparecer. Em terceiro lugar, seguir a Jesus é o maior privilégio. Seguir a Jesus é o maior privilégio. O texto diz: e siga-me. Se alguém perguntar qual é o maior privilégio da vida, escute: o maior privilégio da vida não é comprar o último lançamento, o carro mais caro do mundo. Isso pode ser bom, mas não é o maior privilégio. Não. Porque o tempo passa, o carro perde valor. O maior privilégio do mundo não é morar na casa mais cara do seu bairro. Eu fui numa das casas mais caras de Floripa e me deparei com uma família cuja a mãe e esposa do dono da casa queria se suicidar sem razão aparente, porque entrou numa deprê. Casa linda, mas vazia. O maior privilégio do mundo não é ter 1 milhão, 2, 10, 20 milhões na conta. Porque eu conheci um cara que tinha muito dinheiro, e ele se assentou na minha sala pastoral diante de mim e começou a dizer: pastor, estou com medo. Eu estou com medo porque tem crise vindo. Eu estou com medo, pastor, e eu estou com medo daquilo. Aí se acontece o que já aconteceu, e eu já perdi tudo, já ganhei tudo, e meu Deus do céu, não tem vida, faltou paz. Tem dinheiro, mas não tem vida. Não tem paz. O maior privilégio
que você pode ter nessa vida é andar na presença de Jesus. Jesus é o maior de todos os privilégios, é a maior honra que você pode ter nessa vida. Eu fui a uma das igrejas pregar agora na Europa, e um pastor olhou para mim e disse: pastor Júnior, eu queria te honrar da melhor forma, mas eu não posso te honrar. Eu estou te dando essa oferta aqui é para abençoar o seu ministério e sua vida, mas assim, é uma ofertinha, é o que eu posso te dar. Eu queria te honrar, pastor, mas assim, eu não posso. Eu olhei para ele e falei: mas você me honrou. Ele perguntou: como você está dizendo que eu te honrei? Eu disse: porque honra não é receber uma oferta, honra é ter a oportunidade de comunicar o evangelho para quem precisa ouvir. O maior privilégio da vida é seguir a Jesus. O maior privilégio da vida é seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é apenas andar atrás, após. Seguir a Jesus é viver como Ele viveu, é pisar onde Ele pisou. Cada decisão, cada palavra que Ele disse, vai ser a palavra que vai sair da minha boca. É assim, é querer ter a vida de Cristo em você. Seguir a Cristo é o caminho não apenas para receber milagres, mas para ser um milagre. Eu não quero só receber, eu quero ser. Eu não quero ter apenas nas minhas mãos, eu quero ter na minha vida. Eu não quero só carregar um testemunho, eu quero ser um testemunho do Senhor. Eu quero ser uma testemunha viva. Esse é o ponto, essa é a questão. É esse o estilo de vida sobrenatural. Porque quem segue Jesus caminha pela fé, toca o impossível, vive o sobrenatural. A gente olha para Pedro e vê Pedro largando tudo. Marcos 4, 19 e 20. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Jesus promove a maior pesca da empresa de Pedro. Os barcos estão abarrotados. É a maior pesca, é o maior lucro da história da empresa. Está na praia o barco, é hora de fazer a contabilidade, é hora de levantar recurso. E o que Pedro ouve um convite de Jesus, e o que Pedro faz? Ele quer saber: eu não quero apenas ter um milagre para contar, eu quero ser um milagre por onde passar. Eu estou olhando para gente que não vai ter apenas um milagre para compartilhar. Eu estou olhando para gente que vai ser um agente de milagre por onde passar. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que é que você tem? Você vai dizer a elas: um encontro com Cristo basta. É um encontro com Cristo. Eu estava em Barcelona, e quando eu estava terminando de pregar, um moço levantou e veio e me deu um abraço. Ele chorava compulsivamente. E esse mesmo moço, depois que terminou o culto, quando eu subi para a sala pastoral, ele veio. E ele veio com um envelope na mão. Olhou para mim e disse: pastor, eu separei essa oferta para abençoar o seu ministério. E eu peguei o envelope, olhei nos olhos dele e disse assim: por que é que você quer me dar uma oferta? E ele olhou para mim e disse: pastor, eu quero te dar uma oferta porque eu quero que aconteça na igreja que eu estou aqui a mesma coisa que está acontecendo na Mais de Cristo lá no Brasil. Eu falei: então tá, vou orar. Você não quer nenhum pedido para você? Não. E eu comecei a orar por aquele moço. Um moço que foi acusado,
um moço que foi preso, um moço conhecido. Eu comecei a orar e no final da oração, orando pela igreja, eu disse: Senhor, faz justiça no caso dele, visita a história dele, entra na causa dele e mostra que tu és Deus. Terminei de orar. Ele disse: olha, eu quero que o senhor vá almoçar com a gente. Falei: vamos almoçar. Aí eu estou almoçando com ele. Eu disse: olha, sabe, eu fiquei sabendo que você é um dos jogadores que mais teve títulos na Europa, um dos jogadores brasileiros que mais teve títulos. Ele falou: sim, pastor, dizem isso de mim. Eu disse: qual foi o título mais importante? Ele olhou para mim e disse: pastor, o maior título da minha vida foi ter encontrado Jesus. E eu fiquei chocado ouvindo ele. O tempo passou e nós conversamos sobre outras coisas e tal. E de repente eu disse: sabe, você já jogou em tantos lugares, em tantos países, você já foi a tantos lugares, e me diga aqui, qual foi o lugar mais incrível que você visitou? Ele disse para mim: foi na prisão, o lugar mais incrível que eu visitei. E eu perguntei por quê? Ele falou: porque eu estava preso fisicamente, mas eu fui liberto espiritualmente. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque, escute, o que vale não são os títulos, não são suas conquistas desta terra. Isso é bom, isso é bom. Pastor, parece que o senhor está pregando que a gente tem que ser pobre de lascar. Irmão, quanto mais pobre você for, aleluia, ai, seja pobre. Para, essa teologia franciscana é um perigo. A teologia da miséria, um perigo. A gente tem que ensinar a igreja, ensinar o povo de Deus que o Senhor prospera. Agora, a prosperidade não é para subir na sua cabeça, não. Porque tem muita gente que quando não tinha nada era fiel, só foi crescer um pouquinho, desapareceu. Eu me lembro de um irmão da igreja onde meu pai era pastor. Ele desaparecia, meu pai falava assim: ih, rapaz, Deus prosperou ele. Ele aparecia, o pai dizia: pode visitar ele que ele está com um problema financeiro. Dito e feito, chegava lá: e aí, meu irmão? Ô pastor, olha, evangelista Júnior, ora por mim, pela minha empresa, porque olha, se não é Jesus, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Pois Jesus abençoava ele, ó, sumia. Aparecia até com amante. Só vinha para Jesus quando tinha problema. Tem gente assim. Agora, não é porque tem gente assim que eu vou deixar de crer que Jesus prospera. Eu creio que Ele prospera. Eu creio. Aliás, eu vivo essa verdade. Eu vejo isso acontecendo na vida de muita gente ao meu redor. Agora, eu tenho um amigo que eu fui visitar a empresa dele, uma indústria. Aí ele me mostrou aqui, me mostrou lá. Tá vendo, Júnior? Tá vendo, Júnior? Agora eu vou te mostrar meu relatório financeiro. Aí eu falei: uau, eu vou ver o relatório financeiro dele. Pensei, vou ver tudo que a empresa ganha, os lucros. Que nada. Ele chegou para mim e disse: o relatório financeiro que eu quero te mostrar é isso aqui. Quanto que eu invisto em missão todo mês? Aí eu olhei: 305 mil num mês, 297 no outro mês, 312 mil no outro mês. Na casa dos 300 mil, todo mês ele investe em missão. Já tem avião. Para a esposa de presente de aniversário, ele deu uma Land Rover. Alguém aqui crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Não tem problema nenhum se a prosperidade estiver nas suas mãos e você saber onde aplicá-la. O problema é se a prosperidade tomar seu coração, porque no seu coração só Jesus pode reinar. É por isso que Pedro deixa tudo. Quer saber? Isso tudo que eu conquistei nada vale diante de Jesus.
O tudo é nada. E o nada pode ser tudo com Jesus. E eu quero concluir dizendo: não abra mão da sua alma. Diga: eu não vou abrir mão da minha alma. Não negocie a sua alma, porque negociar a sua alma é negociar a eternidade. No versículo 25 do capítulo 9 de Lucas diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Escute, a alma não se satisfaz com os prazeres. O que completa a alma não é outra coisa a não ser a presença do Espírito Santo de Deus. Quem busca viver só para si, já começou a morrer por dentro. E quando falo dessa morte, estou falando da morte eterna. Já começou a perder a vida eterna. Você até pode conquistar o mundo, mas isso pode significar perder a vida eterna. Então, escute, ao invés de submeter a sua alma às coisas deste mundo, submeta a sua alma às coisas de Deus, à presença de Deus. Você pode escolher viver na prática das obras da carne, ou viver no fruto do Espírito. Você pode escolher para onde você vai pender, se para a carne ou para o Espírito. Você pode escolher. Se você é sensato, você logo escolhe inclinar a sua alma para Deus. A alma é o centro das vontades. Minhas vontades precisam ser para Deus. A alma é o centro das emoções. Eu vou aplicar minhas emoções para Deus. A alma é o centro das decisões. Eu vou decidir por Cristo. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, ser amigo de Deus. Esse é o caminho. Davi no Salmo 42:2 disse: a minha alma tem sede de Deus. Você precisa de Deus mais do que nunca. É só a presença de Deus que pode preencher o vazio existencial que há dentro de você. Diga amém. Então escute o que eu vou dizer. Tome a sua cruz dia a dia, dia a dia, dia a dia. Tomou a decisão por Cristo hoje? Permaneça nela. Eu não posso ser crente só no domingo. Eu tenho que ser crente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Eu não posso ser crente no domingo e na segunda eu dou meu jeitinho no trabalho, eu faço as falcatruas, eu faço a nota maior do que o valor que é para ser, para poder embolsar um tostão. Não, na terça, quer saber, eu vou ter uma reuniãozinha, vou ver se tem um negocinho por debaixo aqui para ver se eu ganho mais, mesmo que o patrão não vai saber. Não, eu não posso ser assim. Na sexta-feira, eu sou crente, mas sexta-feira é o dia da saideira. Sexta-feira, não, eu não posso. Eu tenho que ser crente todo dia, dia a dia. Eu não posso ser crente que qualquer coisa chama a minha atenção e eu esqueço da cruz. Deixo a cruz num canto, deixo no outro para depois eu pegar. Não! Eu tomei essa responsabilidade e eu vou até o fim. Sabe por quê? Satanás só precisa de uma brecha. Só precisa de um deslize.
só precisa de um escorregão seu, só precisa de um tropeço para entrar e fazer uma baderna, uma bagunça na sua vida. Então você tem que vigiar. Diga amém. Essa é a sua noite. Eu quero que você saia com essa palavra no seu coração. Eu quero que você saia daqui com esse posicionamento. Deus vai na frente e eu vou seguindo. Eu vou servindo. Eu vou amando. Eu vou vendo como Ele vê. Eu vou falando como Ele fala. Eu vou agindo como Ele age. A minha vida vai ser para a glória dEle. Diga amém. Fique de pé em nome de Jesus. Davi é feliz quando diz: a minha alma tem sede de ti. O capítulo 42 começa dizendo: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Davi sabe que uma corça precisa de águas correntes para que um predador não sinta o seu cheiro. E quando Davi escreve: como a corça suspira pelas correntes das águas, ele está dizendo: assim como uma corça quer correr para a corrente das águas, para que o predador não sinta o seu cheiro, a fim de que a sua carne não exale mais odor, assim a minha alma suspira por tua presença, para que o cheiro da minha carne desapareça, e apenas a corrente das águas do Senhor possam estar sobre mim. É isso. Se tem um lugar que você precisa estar, não é outro a não ser a presença de Deus. Por favor, levante as suas mãos onde você estiver. Feche os teus olhos por um momento e fale com Deus. Se há algo que você precisa negar, esse é o momento de falar com Deus. Talvez escute o que eu vou falar enquanto você está com os olhos fechados e o pessoal espera um pouquinho aqui. Escute, preste atenção no que eu vou dizer, assim como você está, escute. Uma das coisas importantes é confessar, é falar, é verbalizar. Quando você põe para fora em palavras, você quebra elos. Quando você fala, você quebra elos. Contratos são estabelecidos por via de palavras. Você se compromete com Deus quando fala. Então, você precisa falar. Pastor, mas eu estou perto de gente que não pode me ouvir. Ou gente que não deveria ouvir o que eu tenho para falar. Tudo bem. Se você balbuciar, Deus vai ouvir. Se você falar bem baixinho, Ele vai ouvir. O importante é você falar. Você tem que colocar para fora. E é a hora de você falar com Deus agora. Se existem coisas que precisam morrer na sua vida, talvez você está aqui e você está viciado na pornografia, e você precisa ser liberto agora. Você tem que falar. Talvez você está aqui, você tem amante. Você tem que falar com Deus agora. Quebrar esse elo. Quebrar esse negócio. Talvez você está aqui e está metido com coisa errada. Você tem que falar. Talvez você está viciado em drogas. Você tem que falar. Você tem que verbalizar isso.
Nem que seja bem baixinho, mas você tem que falar. Pastor, coloca a mão na boca então e fala. Mas você tem que falar. Você tem que colocar para fora. Porque essa noite é noite de libertação. É noite em que elos são quebrados. Práticas são desfeitas. Você vai se posicionar e você vai sair daqui hoje de forma diferente. A cura de Deus vai chegar sobre a tua vida. A libertação vai vir sobre a tua história. Isso vale para você que está aí. É hora de você se posicionar. É hora de você dizer: Senhor, vai na frente, toma o primeiro lugar. Eu entrego, eu renuncio isso. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu não quero mais caminhar dessa forma. É hora de você se posicionar. É hora da sua vida ser transformada. Há uma unção de Deus aqui agora fluindo. Há uma unção de Deus agora fluindo aqui. Tem gente aqui que se sente culpada porque não consegue sair de um ciclo vicioso, e o diabo joga na tua cara, e você se sente pesado. Você diz: poxa, eu até vou na igreja, eu levanto minhas mãos, eu canto, eu oro, mas olha, eu estou nessa. E o Senhor está falando contigo: hoje acaba esse negócio, hoje acaba. É o seu posicionamento. Você vai negar a si mesmo. Você vai dizer: Senhor, eu abro mão dessa coisa, eu abro mão desse elo, eu abro mão dessa prática, eu não aceito mais isso. Eu quero viver algo novo. Eu quero a tua santidade em mim. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero ser marcado para algo novo hoje. Fale com Deus agora, aí onde você está. Enquanto esse piano toca, fale com Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, você pode interceder orando no Espírito agora. Isto não vai te dominar mais. Você não vai se submeter mais a isso. Este não é o estilo de vida que Deus tem para você. O estilo de vida que Deus tem para você é sobrenatural. O estilo de vida que Deus tem para você é sobrenatural. Você vai viver no sobrenatural. Você vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Eu estou começando a ouvir o som de cadeias quebrando. Eu estou começando a ouvir o som de correntes sendo arrebentadas. Está acontecendo libertação agora aqui. A unção do Espírito Santo é real aqui agora. Seja livre, seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado pelo Espírito Santo agora. Recebe de Deus sobre a tua vida. Seja tocado pelo Espírito Santo agora aí atrás. Seja livre, você nunca mais será o mesmo. As cadeias que te prendiam não vão te prender mais. Você vai sair desse ciclo vicioso. Você vai romper para um novo nível. Você vai viver a vida de Deus. A sua história vai mudar. O Senhor vai te munir de autoridade e poder. Se você é batizado com o Espírito Santo, por favor, flua no Espírito agora. Flua no Espírito agora. Flua, 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 flua.
Intercessores, comecem a interceder. Há uma guerra travada aqui agora. Há uma guerra travada. Há um manto de Deus que desceu nesse lugar sobre essa igreja agora. Em todo esse lugar seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado. Oh, aleluia! Seja liberto, seja livre. Receba do toque de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O Espírito de Deus está fluindo aqui. O Senhor está tocando a sua mente agora, o seu coração. Recebe de Deus agora. Seja livre. Eu repreendo a depressão. Eu repreendo agora este mal sobre a tua vida. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Desapareça agora. Síndromes desapareçam agora. Toda obra maligna que fizeram contra a vida desta pessoa, agora na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora. Vai embora. Deixe ele, deixe ela. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Ricanto emanar alabaxar alabace. Ricanto emanar alabaxore da. Mais Espírito Santo, mais fogo, mais da tua presença, mais da tua glória, mais da tua presença, Jesus. Oh, há um fluir, há um rio de Deus correndo aqui. Há um rio de Deus correndo aqui. Há um rio de Deus correndo aqui. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Há uma presença tão forte do Espírito Santo aqui. Tua presença, Jesus. Dá uma semana de vitória e de milagres ao teu povo. Semana de coisas improváveis. Semana de portas abertas e milagres. Semana em que a tua presença conduza o teu povo da melhor forma, Senhor. Oh, aleluia. Esta semana vai ser uma semana de surpresas de Deus na sua vida. O posicionamento que você toma hoje vai reverberar nesses dias. O posicionamento que você tem com o Senhor agora vai reverberar na sua vida nos próximos dias. Senhor, eu abençoo os teus filhos. Que a presença do teu Espírito Santo os conduza. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença de Deus Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós agora e sempre. Amém. Vai na bênção. Deus é contigo.